Olá, é um prazer falar com você. Eu sou José Augusto, orientador espiritual, e vamos para mais um temperamento. Vamos falar hoje do temperamento melancólico. Vamos iniciar nosso estudo pela descrição da pessoa melancólica, que com frequência já se denuncia pelos olhos, costumeiramente pouco abertos, de pálpebras muitas vezes semicerradas, como se o seu portador tivesse cansado de mantê-las abertas. O melancólico olha com pouco interesse para o mundo. Traço bem característico dos olhos do melancólico é a falta de brilho. Da íris da pupila desses olhos apenas nos atinge uma luz opaca. Isso decorre pelo fato da pessoa melancólica não poder permear com suficiente intensidade o seu corpo com a sua alma e o seu eu pessoal. Ela denota no pouco brilho dos olhos a pouca destreza do seu ser espiritual. Talvez se possa dizer, de uma maneira geral, quanto mais a corporalidade é permeada pela individualidade, tanto mais os olhos irradiam luz. Nota-se na testa da pessoa de temperamento melancólico que a formação óssea é relativamente grosseira na parte inferior. As rugas aparecem reunidas no meio da testa porque as forças que atuam de cima para baixo são mais intensas. No terço inferior e acima do nariz, a testa é como que enublada por rugas, revelando nitidamente a expressão da natureza introvertida do melancólico. Apresenta-se, ao mesmo tempo, certa preponderância à tendência de reflexão, que muitas vezes se transforma num certo pensar demais, filosofar, sendo que a parte superior da testa pode ser muito bem formada e os olhos delicados. Quanto ao nariz, nota-se duas diferentes formações: nariz comprido, de dorso estreito, de asas não muito acentuadas. Nesse caso, as narinas chegam a ser apertadas e compridas, e não arredondadas como acontece nas narinas mais largas. Quando a pessoa anda, a ponta do nariz aponta para baixo, em direção ao solo. Esta forma de nariz frequentemente combina com faces planas, muitas vezes até com alguma cavidade. O conjunto todo revela um caráter introvertido, com pouco humor. A outra formação de nariz que aparece em pessoas de temperamento melancólico é o nariz comprido, de dorso estreito na parte superior, enquanto seu prolongamento inferior apresenta-se grosseiro e carnoso. Sua ponta é nitidamente voltada para baixo. As pessoas portadoras desse tipo de nariz deixam o nariz cair. Como se costuma dizer, a parte inferior de suas faces é espessa e acentuada, dando a impressão de que é puxado para baixo. Os dois narizes descritos são apenas uma parte das manifestações de dois tipos de melancólico que podemos distinguir. O primeiro tipo de forma melancólica representa de preferência a pessoa de membros finos, que se preocupa principalmente consigo própria e ao mesmo tempo procura não cometer erros externamente, dando a impressão de um homem tímido ou uma mulher que olha com medo em torno de si. O segundo tipo dirige-se com atenção, em primeiro lugar, para o seu interior, porém com certa indiferença. É incapaz de se controlar, contudo, não é preguiçoso e é tido pelos outros como um grande egoísta. Os dois tipos descritos nem sempre são encontrados em forma pura, muitas vezes se superpõem. O lábio superior fino muitas vezes é retraído, como uma pessoa que pensa com intensidade. O lábio inferior muitas vezes cai, como no sono. Assim, os ângulos dos lábios são puxados para baixo. Podem se tornar visíveis as rugas intensas no ângulo da boca, dando ao rosto a expressão de dor. Muitas vezes tem a impressão de que a pessoa vai começar a chorar. Pode-se constatar, de modo geral, que a parte da boca, inclusive o queixo, no melancólico, torna-se mais pesada no decorrer dos anos, tendendo para baixo.
Para se verificar isso, às vezes são necessários anos de observação. Acrescente-se ainda que o queixo não apresenta um desenvolvimento muito intenso, chegando muitas vezes a voltar-se para trás, e em alguns casos falta-lhe largura correspondente. Importante também será a observação dos membros, do andar, de toda a atitude corporal do melancólico. Os membros superiores, em frequência, são bastante longos, geralmente de formação delicada, principalmente as mãos e os dedos longos. As pernas e os pés, porém, são mais grosseiros e muitas vezes apresentam tendência para as pernas em X e mesmo pés chatos. Na totalidade da atitude humana aparece uma falta de força de se manter ereto. O melancólico prefere manter a cabeça inclinada para frente ou para o lado. No sentar e principalmente no andar, os ombros dos melancólicos são vertidos para frente, o que produz uma forma arredondada, mais acentuada nas costas, principalmente quando não estão sob observação. As pessoas melancólicas andam com os braços em movimento, enquanto elevam com dificuldade a planta do pé, o que confere ao andar um caráter pesado, arrastado. Um exemplo bem característico é o retrato de Chopin, pintado pelo pintor polonês Lipinski. Trata-se de uma expressão típica da pessoa melancólica, não apenas a expressão do rosto, mas também a atitude do corpo, dos braços e das mãos. Com os dedos compridos e delicados, enfim, todos os detalhes denunciam o temperamento. O tórax estreito e achatado, dentro das vestimentas escuras que o artista escolheu para o retrato, é típico. A tristeza que vivia nele evidencia-se principalmente em sua marcha fúnebre, Opus 35. Tais considerações levam à pergunta: do que sofre realmente o melancólico, mais do que uma pessoa de outro temperamento? Na realidade, ele sente o peso da substância sólida do seu próprio corpo. Por quê? Porque ele não consegue penetrar suficientemente e dominar com sua alma e mesmo com sua individualidade o seu corpo. O corpo se lhe apresenta denso demais, fato que ele sente em qualquer movimento, inclusive nos movimentos mais finos da respiração ou da circulação sanguínea. E isso provoca dor. Evidentemente, essa percepção de dor não é sentida tão intensamente como quando se bate com os ossos na parede, mas sempre se apresenta uma dor fina, onde a estrutura corporal permanece inconsciente. Sem que o melancólico saiba, ele sofre o peso terrestre no seu corpo e o sente excessivamente. Toda criatura humana sente, desde criança, o desejo de se emancipar desse peso, o que lhe faculta a posição ereta do corpo e o andar ereto. O desejo de escalar montanhas e o desejo de voar tem seu sentido mais profundo na aspiração humana de superar o peso do próprio corpo. Não sabemos claramente o que é a exploração espacial, mas nos deixa a pensar a sensação agradável que é de se libertar do peso do corpo. Olha só, gente, que maravilha é você sentir sem esse peso. Você sabe que você está sendo sempre impulsionado para baixo, sabe? Sustentando esse peso. É o melancólico que ele sente isso com intensidade, sem noção, muito forte. O temperamento melancólico, ele tem esse ar que a gente chama aí, né, de temperamento pressionado para baixo, como se a pessoa tivesse um peso na vida incrível. Para falar para vocês, eu tenho muitos parentes com esse temperamento, é muito interessante, principalmente os parentes da área do meu pai, ali em Minas. Minas Gerais, ele tem esse comportamento assim muito bem acentuado em algumas mulheres e em alguns homens, mas mais nas mulheres. Meu pai tinha tias que eram totalmente melancólicas. Eu me lembro muito bem. É interessante quando a gente vai estudando os temperamentos, que a gente vai conhecendo as pessoas e entendendo elas profundamente. O temperamento melancólico, com esse ar, né,
de cobrança excessiva em tudo que vai fazer, ou seja, é muito organizado, é muito aplicado, é muito perfeccionista. Se o melancólico ele entra em um ambiente, ele nota se tiver alguma coisa fora do lugar. Aquela percepção dele é muito ampla em cima desses conceitos de observação, mas ele é muito voltado para dentro. Se nós formos falar na questão profissional, o melancólico não deve ser colocado, né, diretamente para lidar com pessoas. O melancólico é um ser analítico, o melancólico é um ser que realmente raciocina, interiorizando a informação. Você colocar o melancólico para lidar diretamente com o público, lidar diretamente com essas questões, você simplesmente está forçando um processo que não é dele, porque ele está sempre tendendo a voltar para dentro. E aí você entende muito bem por que certas empresas, principalmente as mais conceituadas, têm esses testes de aptidão, têm essas entrevistas justamente para posicionar o funcionário na melhor parte da empresa que mais cabe ao seu temperamento. O temperamento, ele é algo estudado muito pela área de coach, pela área dos RH. Por quê? Porque você tem que entender isso, senão você vai colocar uma pessoa em sofrimento extremo quando ela está deslocada daquilo que ela expressa como ser humano. Uma outra parte que é muito interessante de você avaliar o temperamento melancólico, que muitas vezes nós mesclamos os temperamentos. Tem pessoas que misturam o temperamento melancólico com sanguíneo, melancólico com colérico, melancólico, né, com fleumático. Então, assim, nós temos essa mescla dos temperamentos. Mas o melancólico, ele é muito, muito, muito especial nesse ponto, porque ele traz justamente isso. Olha, você observa bem o que fica claro no temperamento melancólico, sempre puxando para baixo. Como eu já coloquei para vocês com clareza, o nariz puxando para baixo, a boca puxando para baixo, a testa forçando para baixo. E essa pressão, ela gera realmente esse sofrimento, essa dor. É uma dor latente, muito fina. E normalmente, quando você encontra uma pessoa melancólica, principalmente quando ela avança muito na idade, você olha para o rosto dela, você olha para o sistema corporal dela, a estrutura, e você olha como se aquela pessoa estivesse em sofrimento. E muitas vezes não está. Mas é o temperamento que reflete isso com muita força. Os temperamentos, eles trazem muito disso. Muito da questão do que a pessoa vai viver. O temperamento, ele mescla com tudo aquilo que você veio nesse planeta resolver. É muito interessante observar nesse ponto. O que eu quero passar para vocês de experiência também com esse temperamento é assim. O temperamento melancólico, né, ele traz características muito interessantes. Eu convivo com uma pessoa do temperamento melancólico, né, ela tem uma parte muito, muito predominante do temperamento melancólico, que é a minha esposa. E eu convivo com alguns amigos que também eles puxam muito para o temperamento melancólico. Esse tipo de pessoa, ele volta-se muito para dentro, ele é muito introspectivo, ele é muito voltado para os interesses dele pessoalmente. E a energia deles é muito lenta, ela não é uma energia rápida. Não são pessoas que vão confiar em você imediatamente. Precisa de muito tempo para você pegar a confiança de um melancólico, estabelecer um contato assim de confiança com o melancólico. Por quê? Porque a energia deles não é uma energia rápida como a do sanguíneo. A do sanguíneo, fleumático, colérico tem uma questão muito diferente da do melancólico. Essas pessoas que têm um traço bem acentuado do melancólico, elas trazem justamente isso. Quando você pega a confiança delas, né, com o passar do tempo, é aí que você vai começar a conhecê-las profundamente. Porque o melancólico, ele está lá dentro, ele não se abre. Muitas pessoas vão entender o que eu estou falando, que convivem com pessoas melancólicas e não conseguem entrar no interior delas. Primeiro porque talvez não adquiriram essa confiança, e os melancólicos também vão se observar nesse ponto e se perdoar também, porque muitas vezes não confiam nas pessoas, porque é a natureza da pessoa. Eu já vejo muitas pessoas sofrerem pelo temperamento que têm, e é uma coisa inadequada. Por quê? Porque você, como melancólico, você tem a tendência a rejeitar o que está fora. Você está voltado para dentro. Você tem a tendência a deixar de lado tudo aquilo que te leva para fora.
Então é muito complicado para você enxergar um melancólico querendo conviver com pessoas que são muito rápidas, ou seja, que ela quer a resposta muito rápida, e isso gera frustração. Esse mundo ele é muito variado de comportamentos, temperamentos. Então assim, quando você vai fazer um relacionamento, imagine você alguns estragos que é misturar certos temperamentos. É muito complicado. Mas a vida faz o seu ajuste pela própria natureza. O melancólico, ele tem isso, a energia dele está ali planificada, está ali sendo trabalhada lenta e gradativamente. Então, se você quer alcançar, né, a amizade e quer realmente estabelecer um contato com o melancólico, não espere isso imediatamente. Tenha uma organização na sua vida e uma paciência para cultivar isso a longo prazo. Porque é necessário você fazer esse laço para criar essa conexão, confiança e daí para frente você vai conseguir estabelecer. Justamente quando você às vezes é apaixonado por uma pessoa de um temperamento que talvez você não entenda, e se ela for uma melancólica ou ele for um melancólico, e talvez você ache que aquilo não está funcionando, ou seja, a pessoa te ignora, talvez não seja isso. Talvez seja justamente esse aspecto de que a pessoa está lá dentro, resolvendo as coisas delas, e ela nem identificou ou criou uma conexão com você. Não tem nada a ver que ela está te ignorando e tudo. E aí vai da pessoa que já tem uma experiência, um conhecimento, de poder cultivar aquilo. Porque no longo prazo, ou no médio prazo, você vai conseguir uma boa conexão. E se aquela pessoa você gosta mesmo, vale a pena, você tem que entender, o tempo é o que gera esse laço. Tudo que é questão de imediatismo, o melancólico está descartado. Pessoas melancólicas são pessoas que não vão agir com imediatismo, elas são pessoas introspectivas, são pessoas que pensam muito, são pessoas reflexivas. Aquele ar do filósofo, sabe? Aquele ar do filósofo pensando, tá longe, mas tá assim, ó, aquele olhar triste, longe. E principalmente, são pessoas muito detalhistas, são pessoas muito perfeccionistas, são pessoas muito organizadas. Então, olha bem, é uma questão de autoobservação, tanto do melancólico, tanto das pessoas também que convivem com o melancólico. Julgar a pessoa erradamente, julgar, criticar. Às vezes você conhece uma pessoa melancólica e acha que ela é excessivamente isso. Não, é a natureza dela. Então é o jeito daquela pessoa, está no temperamento dela. Como é que você vai mudar o temperamento de uma pessoa? Se você quiser conviver com uma pessoa assim, você tem que entender e aceitar. Tudo que nós temos na vida é o que foi configurado para nós. Ninguém tem resposta de como isso é configurado. Muitas pessoas já sabem. Não é bom soltar para todo mundo como é que isso funciona. Como é que funciona? Lá para frente eu vou contar para vocês. Como é que funciona a escolha do temperamento que você vai manifestar aqui? Muito engraçado, né? Como é que você vai escolher um perfil comportamental para descer aqui no planeta Terra? Isso, lá no outro plano, é como se você for no mercado e escolher uma jaqueta, uma roupa, uma maquiagem, você lá escolhe o seu temperamento, o seu comportamento. Ele não tem nada a ver com a sua raiz estelar, com o seu... Não, isso aí é uma questão do que você veio resolver aqui, das coisas que você está resolvendo aqui. Então você precisava daquilo que é aquela estrutura do melancólico para fazer certas resoluções. Então você vai, acopla aquilo a você e faz a sua experiência. E isso deve ser observado. Esses temperamentos são justamente aspectos desse mundo aqui que nós estamos vivendo, cheio de mágica. É um mundo surreal. Tem muita ilusão, mas tem muita coisa maravilhosa. Quanto mais você estuda, mais você expande, mais você entende. E agora vamos aprofundar na questão do melancólico, observando as crianças. Se você tem um filho melancólico, normalmente ele gosta de brincar sozinho. Normalmente ele senta e fica pensativo. Normalmente ele é uma pessoa que demora, né? É um ser que demora a explanar para fora, ele fica muito para dentro. Às vezes você pensa que o seu filho ou sua filha não interage com os outros porque ele tem problema. Não, ele é melancólico. E por ser melancólico, ele tem dificuldade de
relacionar com as pessoas, não, é a natureza. Com o tempo, aquilo vai melhorando, com o tempo, aquilo vai, né, se transportando de uma maneira mais tranquila para que ele possa lidar com o ambiente exterior. O melancólico, desde criança, ele demora a ter confiança nas pessoas. Por isso que é como eu falei para vocês agora há pouco, não adianta você forçar uma amizade com o melancólico. O melancólico ele tem por sua natureza confiar nas pessoas que por um longo tempo provaram a ele confiança. Porque ele tem essa mescla de temperamento baseado no quê? No frio e no seco. Você já viu aquelas pessoas fria e seca? Olha essa palavra, fria e seca. Ah, aquela pessoa é muito seca. Ah, aquela pessoa é muito fria. Vocês já sabem como é que é o temperamento dessas pessoas, né? Então, assim, e é uma pessoa que é aterrada no chão, segura de si, é uma pessoa firme. Toda pessoa melancólica, se você quiser confiar numa pessoa que você acha assim, poxa, eu preciso de uma pessoa de confiança, a melancólica para você é perfeita. Por quê? Porque é uma pessoa que está segura no chão, ela é firme. Ela sustenta aquilo. Como eu falei, a energia vai a longo prazo se movimentando. Não é energia que vai mudar daqui para colar. Você sabe muito bem que os outros temperamentos podem, né, fazer uma transformação muito mais rápida, mas o melancólico não. Bom, e nesse sentido aí que você já pode ter uma avaliação assim extremamente ampla do melancólico, desde o seu comportamento no andar, desde o seu comportamento, né, no respirar com dor muitas vezes, desde o seu comportamento no observar, desde o seu comportamento no ser introspectivo, desde o seu pensamento de ser uma pessoa que cobra muito certos aspectos de organização, desde o seu pensamento de se interiorizar e não querer contato muito exteriormente. Então você vai observando e cercando-se de todos esses elementos, primeiro para se auto-perdoar. Se você se cobrou ser diferente, né, dessa natureza que é a sua. Porque muitas vezes a gente sofre por incompreender aquilo que é nosso, pelo perfil que somos nós. O melancólico em si, ele tem uma característica única, e é o que eu já falei aqui. Quer uma amizade que nunca vai te decepcionar? Pode ter certeza. Nesse temperamento você tem grande chance de nunca se decepcionar. Quer uma pessoa para você estreitar um laço que seja bastante sólido, mas ele deverá ser cultivado com muita paciência? Nesse temperamento você vai conseguir. Quer uma pessoa que você entenda que não vá te surpreender com ações repentinas? Com certeza o melancólico é essa pessoa. De tudo isso, uma das coisas mais fantásticas é você compreender assim, nós temos na história várias referências de seres melancólicos. De acordo com as descrições anteriores do temperamento melancólico, cabe uma pergunta: o que podemos fazer para ajudar o adulto melancólico a superar a dor que ele sempre experimenta ao sentir o seu corpo? Em primeiro lugar, podemos ministrar-lhe medicamentos que deem mais luz e mais leveza ao corpo. E isso terá de ser decidido individualmente. Olha para vocês verem o tanto que é interessante quando a gente pesquisa. Pode-se dar frequentemente, em dosagem adequada, fósforo, que é portador de luz. Esse medicamento deve ser dado pela manhã, período em que o melancólico se sente pior. Outro medicamento indicado para esses casos é o ferrum, metal intimamente ligado com o ser da terra e que, em preparo e dosagem adequado, incita o ser humano à atividade. O ferrum serve também para conservar o calor do organismo, o que é especialmente necessário no melancólico. Os pensamentos bitolados e o pensar intensivo densificam e esfriam o corpo do melancólico. A corrente de calor vivificada pelo ferro é especialmente adequada para dissolver a dureza e a cristalização. A dieta particularmente aconselhável para essas pessoas será aquela rica em substâncias que ativem os órgãos. Substâncias essas encontradas principalmente na alimentação vegetariana.
Dentre as variedades, carboidratos aconselháveis é especialmente indicada a aveia, que vivifica o metabolismo e age até certo ponto, no sentido de melhorar a obstrução. A alimentação muito rica em carboidrato desnaturado apenas tende a tornar o organismo mais lerdo. Deve-se evitar também o uso exagerado de batata. São indicados vegetais, principalmente as folhas, frutos e flores, com uma condimentação adequada. A melhor forma de gordura é a dos óleos vegetais extraídos a frio. A dieta deverá ser pobre em sal, pois este leva à formação de certos sedimentos no interior do organismo, favorecendo uma retenção de líquido. Muito bom está fazer esse material, eu estou assim, extremamente feliz e realizado, não só pelas pessoas melancólicas que eu conheço, mas também por esse temperamento que é extremamente valioso para essa humanidade. Nossa humanidade, ela tem assim esse composto desses 4 temperamentos que são uma orquestra. Se nós tivéssemos uma predominância de um, seria péssimo. Tanto que quando você vê que os coléricos passam da medida, o mundo fica um tanto quanto pegando fogo. Mas também, se nós tivermos um excesso de melancolia, a coisa não fica legal. Tudo no equilíbrio, tudo no balanço. E é por isso que nós vamos estudando os temperamentos. E no próximo temperamento vocês vão aprender cada vez mais. Nós já temos 2 temperamentos aqui no canal: o colérico e o melancólico. Nas próximas semanas eu vou liberar o sanguíneo, né? E também vou liberar o fleumático, e aí vocês vão ter essa conta fechada, porque depois eu quero fazer as mesclas de temperamento. É muito bom a gente ir se afinando com esse material. Por quê? Porque quanto mais você se autoconhece, principalmente temperamentos complexos como esse do melancólico, mais a pessoa é feliz. E não é feliz sorrindo, porque o melancólico você não espere dele aquela felicidade extrema de gargalhada, não. Ele vai rir do jeito dele. Olha, por muito tempo eu tive conflito com a minha esposa falando assim: poxa, você não ri? Poxa, você não fala nada. Eu converso e você não fala nada. Olha o temperamento melancólico. Você espera uma opinião da pessoa e a pessoa não fala nada. A pessoa parece fria, seca, você está entendendo? A pessoa tem uma certa encurvatura para frente, a pessoa tem o nariz um pouco puxando para baixo. Gente, incrível é quando você estuda os temperamentos. O quanto você entende as pessoas, o quanto você ama mais ainda as pessoas e o quanto você evolui mais como pessoa. Então eu entrego esse material para vocês de maneira, né, muito amorosa, para que vocês contemplem, compartilhem ele para as pessoas que são melancólicas, compartilhe ele para as pessoas que convivem com pessoas melancólicas e talvez não entendam elas. Espalhem esse material. O vídeo do colérico está espalhado, todo mundo elogiando, ficou um vídeo muito completo, mas o melancólico aqui, o vídeo ficou muito melhor. E eu tenho certeza que os próximos ficarão muito, muito, muito melhor. Eu tenho a certeza que esse material alcança pessoas que realmente precisam dele. E é nessa condição e nessa vibração que eu falo para vocês. Muito obrigado por estarem comigo e até o nosso próximo temperamento. Até mais!